a partir de agora. Convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, Com fidelidade. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. A consolo eficaz em Cristo Jesus, para aquele que deseja andar na luz, se o buscar e na hora da tribulação, Ele vem dar consolo ao teu coração. Na luta ou na paz, na bonança também, em Jesus, um amigo perfeito tens. Ele nunca despreza quem a ansioso e contrito, a lhe pedir.
consola o meu coração, Jesus, consola o meu coração, Senhor, consola o meu coração, Jesus, glorioso Verbo de amor. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. São João capítulo 10, verso 9. Lembremos-nos nesse instante que há somente duas religiões, uma verdadeira e a outra é falsa. Em São Mateus capítulo 7, Jesus confirma isto. Ele mostra somente duas portas. Uma é larga e é espaçosa, é fácil para os homens, mas conduz à perdição. A outra porta é estreita. Essa porta é o próprio Jesus Cristo. O caminho espinhoso, ele disse, eu sou o caminho. Mas conduz à vida eterna. Ele diz, eu sou a vida. E Jesus Cristo é a porta, é o caminho, é a vida. Em São João capítulo 10, versículo 9, ele se identifica. Eu sou a porta. Ouvintes, conforme temos meditado, a falta de conhecimento das profecias, por revelação divina do Espírito Santo, notem isto, não somente no intelecto, porque os sacerdotes tinham conhecimento das profecias do Velho Testamento, mas eles não tiveram revelação do cumprimento daquelas profecias, do dia e a hora em que elas se cumpriam. Eles podiam responder tudo na literatura, no intelecto, na mente, apenas no papel, como eles responderam ao rei Herodes. Mas eles não tinham o dedo indicador para dizer isto está se cumprindo agora. Na verdade, Caifás profetizou, dizendo, está escrito que um homem deve morrer pelo povo. Ele estava profetizando, na verdade. Mas ele não pôde indicar ao povo que ali estava o Messias, o Cordeiro de Deus. Portanto, quem seguisse ao sumo sacerdote naquele dia, cairia com ele no buraco de rejeitar o Messias, o Salvador. Haviam 109 profecias, as quais se referiam à vinda de Cristo. Se cumpriram exatamente durante a sua primeira vinda. E eles não perceberam, por intermédio de nenhuma delas, das 109 profecias que eles tinham a respeito da primeira vinda de Cristo. Eles não perceberam, por nenhuma delas, que ali estava Jesus Cristo. Mas para que analisarmos o passado que está há quase 2000 anos atrás?
Oh, isso é importante. Porventura não estaríamos incorrendo no mesmo erro, na mesma cegueira, no mesmo abismo em relação à sua segunda vinda? Ela seria precedida por um profeta, como a sua primeira vinda foi precedida. A segunda vinda seria precedida, como a primeira vinda foi precedida por um precursor. Agora, eles não puderam ver nem o precursor, nem tampouco o precursado, nem tampouco a Cristo. E isto se repete da mesma forma. Todo o ensinamento do Novo Testamento está fundamentado no assim diz o Senhor da palavra profética. Não se pode compreender como foi possível que aqueles que ensinavam a Escritura, os líderes religiosos daquela época, não reconhecessem o cumprimento das Escrituras. Eles criam e pregavam sua própria interpretação e esperavam que Deus cumprisse aquilo. Nós agora vamos fazer uma pergunta. A história se repete em nosso tempo? A vinda de Jesus Cristo é pregada, maravilhosos cultos se realizam, mas a palavra revelada de Deus para este tempo passa despercebida tanto quanto passou naquele dia. Isso não lhe dá temor? Não te leva a beliscar a consciência? Para perceber, despertar-se em relação à hora em que estamos vivendo? Eles não tinham a revelação e não queriam que os outros tivessem. Eles, ao invés de dar glória a Deus por Jesus Cristo ter feito por um moço que nasceu cego, o que eles não fizeram durante todos os anos que aquele homem viveu, cego de nascença. Eles não fizeram nada por aquele homem. A única coisa que puderam fazer foi expulsá-lo da sinagoga, porque teve os seus olhos abertos por Jesus. Não é outra coisa que fazem agora. Deixa os seus olhos serem abertos. Deixa o colírio que Jesus promete em Apocalipse 3, versículo 18, cair nos seus olhos, para ver se você não será expulso da sinagoga. Deixa você pedir o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa Jesus mostrar isso para você na Bíblia, em Atos dos Apóstolos. Atos do Espírito Santo, portanto. O mesmo Espírito Santo que estava em Mateus, quando escreveu São Mateus 28, 19, estava em São Pedro e em todos eles em Atos dos Apóstolos. Pelo contrário, com mais segurança, o Espírito Santo já estava neles mesmo. Era no Atos dos Apóstolos. Era depois do Pentecostes, para revelar justamente aquilo que Jesus tinha falado para eles. Porque ele disse: a vós vos é dado conhecer o reino dos céus, mas a eles não. Ali no momento se referindo aos judeus. E agora se refere a quem? Oh, amados, não se trata de uma polêmica. Isso não é ataque. Isso não é tentando aumentar um grupo apenas de organizados. Não. Fiquem onde estão. Simplesmente peçam a palavra de Deus. Peçam um batismo original. Creia nas profecias. Creia em Elias. O homem que teve os seus olhos abertos não pediu para sair da sinagoga, mas eles o expulsaram. Jesus Cristo está dizendo: eu sou a porta, não as portas. Ele disse: há uma porta larga, um caminho espaçoso que conduz à perdição. Como a porta estreita, o caminho espinhoso, a vida eterna, se referem à mesma pessoa que Jesus, a porta larga
O caminho espaçoso e a perdição se referem também à mesma coisa. É a falsa religião. Conforme nós já observamos, ela, como sacerdotes, só fala em boas coisas. Eles liam salmos, cantavam salmos e pregavam o Velho Testamento. E se alguém desobedecesse um mandamento, eles apedrejavam. Mas, no entanto, eles caíram no maior juízo do que todos os demais, do que todas as prostitutas que eles haviam apedrejado antes de Jesus Cristo. Eles caíram num juízo muito maior do que todos os ladrões que eles mataram. Sim, porque das 109 profecias que contém no Velho Testamento acerca da primeira vinda de Jesus, eles não puderam ter a revelação do cumprimento delas. Embora Jesus, fazendo tudo, mostrando através das obras que ali estava aquele profetizado, que os profetas vaticinaram, ali estava o filho da Virgem que concebeu, por obra e graça do Espírito Santo. Mais uma vez vamos interrogar: a história se repete em nosso tempo ou não? A vinda de Jesus Cristo é pregada, maravilhosos cultos se realizam, mas a palavra revelada de Deus para esse tempo passa despercebida. Sim, meus amados, vamos reafirmar mais uma vez: não queremos aumentar o nosso grupo, não queremos manufaturar a quem quer que seja, não somos proselitistas, somos irmãos em Cristo. Por isso desejamos mostrar todas estas verdades para os filhos de Deus. Deus enviou Elias, Deus enviou um mensageiro agora neste século, e todos precisam conhecer a sua mensagem, independente de quem quer que seja. Você individualmente precisa conhecer a mensagem de Elias, que viria restaurar todas as coisas que o gafanhoto comeu durante as eras. Deixe-me dizer uma coisa: nosso Senhor Jesus Cristo não é um derrotado. Os homens proclamam abrir e fechar a porta que conduz a Deus, mas eles são mentirosos. São Paulo disse: seja todo homem mentiroso e Deus o único verdadeiro. Quando alguém diz, fala ao povo o seu próprio pensamento, Deus diz que ele é um mentiroso, porque Deus disse assim: os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, e os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E você quer saber quem é o pensamento de Deus? É Jesus Cristo. Antes de ser uma palavra, é um pensamento. Você pensa e depois transforma aquilo em palavra. Por isso o Cordeiro foi sacrificado desde antes da fundação do mundo. Ele teve glória com o Pai antes da fundação do mundo. Como você estava nos lombos de seu pai antes mesmo dele conhecer sua mãe, também nós estávamos em Deus. O Filho estava no Pai, no seio do Pai. O unigênito do Pai o faria conhecer, se encarnaria, era Deus em carne. Para que Deus se fez homem? Para que o homem se fizesse Deus. Não há nenhuma porta aberta por quem quer que seja. Ele disse: eu sou a porta. Não há nenhuma porta aberta a não ser Ele que possa conduzir à vida eterna. Ele não teve nenhum interesse de reinar sobre os homens aqui na terra. Pilatos, César, Herodes, naturalmente tinham os seus investigadores, os seus secretos para examinar as reuniões que tinham por ali. E, logicamente, seus mensageiros investigaram as reuniões de Jesus. E, possivelmente, um dia, um detetive daquele chegou a Pilatos e disse: pode ficar tranquilo,
O homem fez um grande milagre. Multiplicou pães. Uma coisa tremenda. E, na verdade, milhares de pessoas estavam, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Porque a mulher não entrava nem na estatística naquele tempo. São João capítulo 6. E o senhor sabe, seu governador, o povo queria fazer dele rei, mas ele se retirou do meio do povo. Ele não aceitou. São João capítulo 6, versículo 15. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. São João capítulo 6, versículo 15. Então não havia motivo. Pilatos não teve motivo contra Jesus. Como um representante, um nomeado de César, Herodes não teve motivo contra Jesus. Mas os sacerdotes tiveram. Ninguém tem motivo contra uma mensagem bíblica verdadeira nesta era, mas alguém tem. Tem muito o que falar, tem muito o que escrever contra ela, porque Jesus disse que eles têm que ficar na porta do céu. Não entram e nem deixam aqueles que querem entrar, entrarem. Mas uma coisa é certa, Jesus disse, mesmo em São João capítulo 10, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Sim, meus amados, ele deixou a sua igreja preparadinha, e voltou, ele diz, eu vou e venho para vós. Portanto, não era uma segunda nem terceira pessoa, era o próprio Deus se manifestando através da igreja. Era o Espírito de verdade que o mundo não pode conhecer, o mundo religioso, mas eles conheceram, que voltaria sobre os apóstolos, os quais escreveram o Novo Testamento, sempre se referindo às palavras dos profetas. Pedro, Paulo, João, sempre se referindo às palavras do profeta. No Novo Testamento encontramos 845 citações do Velho Testamento, confirmando as palavras do profeta. E por último, Paulo chegou a dizer que a igreja do Senhor Jesus Cristo está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, aos Efésios capítulo 2, versículo 20. Crê você no poder de Deus? Crê você na palavra do Senhor? Crê você em Jesus Cristo? Crê você na palavra dos profetas? Crê você na palavra dos apóstolos? Olha, qual foi a porta que eles apresentaram. Veja qual título tinha sobre ela. Veja se ela foi convidativa para os homens da terra. Qual foi a porta apresentada pelos apóstolos? Ó ouvintes, a bênção de Deus não é simplesmente uma cura divina. Você recebe uma cura aqui e fique sabendo, você vai para a sepultura do mesmo jeito depois. Mas se você recebe essa grande bênção da divina revelação da palavra do Senhor, você nunca morrerá. Quem prometeu isso foi Jesus. Nunca morrerá. Aquele que crê em mim nunca morrerá, disse Jesus. E ainda que esteja morto, viverá. Crê você nesta bênção? Recebe no seu coração? Ó Senhor Deus, abençoa nesse instante esta pessoa que abriu seu coração para a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos, irmãos, caminhando, que a jornada é longa, com coragem lutando, chegaremos
fim. Vamos, irmãos, caminhando, que a jornada é longa, com coragem lutando, chegaremos ao fim. É seguindo a Jesus que teremos vitória, acabando a carreira, chegaremos à glória. É guardando a fé que uma vez nos foi dada, nos aguarda a coroa que há muito foi preparada. É seguindo a Jesus que teremos vitória, acabando a carreira, chegaremos à glória. É guardando a fé que uma vez nos foi dada, nos aguarda a coroa que há muito foi preparada. Eu já viajei por estradas desconhecidas, fui caminhando até chegar ao final. A minha alma violentada e ofendida, num caminho que era estrada do mal. Mas Jesus estendeu-me a sua mão. Eu não sabia que Jesus era tão bom. Hoje alegre está meu coração. Jesus Cristo deu-me a paz e o perdão. Cantando vou ao Senhor da salvação, por ter tirado minha alma da escuridão. A ti, ó Deus, eu cantarei de coração. Eu venho a ti hoje cantar nova canção. Montes e vaguei pelos desertos, sempre fugindo da presença do Senhor. Os meus caminhos pareciam-me tão certos, não compreendia que era um pecador. Mas Jesus estendeu-me a sua mão. Eu não sabia que Jesus era tão bom. Hoje alegre está meu coração. Jesus Cristo deu-me a paz e o perdão. Cantando vou ao Senhor da salvação, por ter tirado minha alma da escuridão. A ti, ó Deus, eu cantarei de coração.
eu venho a ti hoje cantar nova canção, uma nova canção. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus Já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele. E Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Com fidelidade. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Além, muito além, no céu eu tenho um lar de paz e amor, que o meu Salvador foi pra mim preparar. Além das estrelas, além do luar, em ruas de ouro eu vou passear. Esta é a esperança que tenho sem fim, de ver a cidade sorrindo pra mim. Além, muito além, no céu eu tenho um lar de paz e amor, que o meu Salvador foi pra mim preparar. Além das estrelas, além do luar, em ruas de ouro eu vou passear. Essa é a esperança que tenho sem fim, de ver a cidade sorrindo pra mim. Esta é a esperança que tenho sem fim, de ver a cidade sorrindo pra mim. Na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9,
nós encontramos o cuidado de São Paulo em prevenir a igreja para que ela não se tornasse presa daqueles que, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, procurariam fazer da igreja sua presa. Devemos ser presos, sim, mas presos de Cristo. Ouvintes, os demônios procuram sempre enganar as pessoas, pois eles sabem que nos homens existe aquela ansiedade, existe o desejo de cultuar a Deus, de satisfazer esta parte. Mas é como se aquilo fosse apenas uma parte de sua vida e com aquilo como uma obrigação. Caim manifestou o desejo de adorar a Deus. Talvez ele teria sido mais feliz se não tivesse prestado nenhuma adoração a Deus, do que prestar uma adoração que não combinava com a revelação, com o plano de Deus, com o culto de Deus. Melhor fora que ele não prestasse nenhuma adoração do que prestar uma adoração errada, sem revelação. Mas ali estava, ele era preso de um espírito religioso. Ele era preso de um espírito religioso, entendam isto. O que acontece com muitas pessoas nesses dias, que são presas de um espírito religioso, o que não combina definitivamente com o Espírito Santo. Devemos ser presos de Deus. Quando Paulo saiu para o deserto da Arábia, ele não tinha nada, absolutamente nada, do que ele entregaria para a igreja. Isto mostra que Gamaliel não pôde lhe oferecer coisa alguma que alimentasse a igreja de Jesus Cristo. Ele não aprendeu coisa alguma, porque caso contrário, ele não teria que ir para o deserto, ouvir de Deus, diretamente de Deus, aquilo que ele deveria entregar para a igreja. Ele voltou de lá totalmente livre de todo arrazoamento eclesiástico e voltou de lá sabendo unicamente a palavra de Deus. E teve a palavra escondida até que se converteu num prisioneiro. Então ele regressou de lá atado com as cadeias do amor. A sua atitude diz, o seu ministério diz, tenho perdido toda a minha experiência do instituto e agora sou prisioneiro de Jesus. Amém. Filemão, meu irmão, agora sou prisioneiro de Jesus Cristo e só posso falar o que Ele me mostra. Eu não posso falar outra coisa a não ser aquilo que Ele me mostra. Nos faz lembrar nesse instante daquela mãe que mandou seu filho para um seminário lá na América do Norte. E ele ficou por lá mais ou menos uns 4 anos sem ver a sua mãe. Nesse ínterim, ela adoeceu e já estava desenganada dos médicos. E os seus vizinhos, que tinham uma fé pentecostal,
os nazarenos, chegaram ali e disseram: olha, o nosso pastor é um moço muito abençoado e Deus tem respondido às suas orações. A senhora quer que nós o tragamos aqui para orar para a senhora? Ela aceitou. E ele chegou ali e leu Marcos 16, a partir do versículo 15 em diante. E ela foi curada. Ele impôs as mãos, porque ali está escrito: e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quando ele orou, ele impôs as mãos sobre aquela senhora e ela foi curada. Passado o tempo, seu filho chegou, muito alegre. Agora era doutor em Deus, podia pregar Deus agora, porque havia aprendido muito. E ela foi dar o testemunho para ele: meu filho, durante este tempo, eu quase morri. Os médicos já não podiam fazer mais nada por mim. E estes irmãos aqui, das montanhas aí, vieram aqui e me trouxeram o seu pastor, e ele leu Marcos 16, onde Jesus disse: porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E ele impôs as mãos sobre mim, meu filho, e eu fui curada. Por isso você encontrou a sua mãe ainda. Ele disse: ó, mamãe, eu aprendi no seminário que essas escrituras são apócrifas. Isso foi incluído na Bíblia, foi lá no Vaticano. Isso não é inspirado. Ela disse: meu filho, se isto não é inspirado, me curou, e se fosse inspirado, hein? Mas nós queremos ilustrar aqui, ouvintes, é o seguinte, que quando Paulo voltou da sua preparação, foi totalmente diferente daquele moço que voltou para sua mãe. Ele voltou dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele voltou dizendo que não havia recebido de homem algum, mas sim de Deus. Ele voltou dizendo que o seu ministério era confirmado com prodígios e maravilhas, com sinais, prodígios e maravilhas. Ele voltou como um preso de Deus, não como preso de uma organização, não como preso de um ismo acerca de Deus. É o que os homens bem intencionadamente têm feito. Têm feito prisioneiros de seus credos, de seus dogmas, ao invés de fazerem prisioneiros de Cristo. Os homens só podem servir a Deus através de seus credos, através de seus meios. Não há um meio comum, não há um meio unânime, não há um mesmo parecer, um mesmo sentimento. Chocam-se entre si quando a Bíblia é uma só, quando a palavra de Deus é uma só. Agora, o que é que Deus está necessitando nesses dias? É de homens comprometidos com tal ala, com outra ala tal? Não. Deus está necessitando de prisioneiros seus nestes dias. Tem que nos fazer prisioneiros de sua vontade. Alguém diz: ó, esta mensagem é a Bíblia pura, mas não é da minha denominação. Eu não posso aceitar. Que coisa absurda! Que julgamento virá sobre aquele pregador tão instruído e dizer: esta mensagem é Bíblia pura, mas eu não posso aceitar porque não é da minha denominação. Deus quer prisioneiros é de sua vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Deus está precisando de homens que possam falar somente sua palavra, sem adicionar nenhum pensamento humano. Falar simplesmente aquilo que Deus fala. Assim foi com São Paulo.
Não lhe importava todo aquele conhecimento intelectual que havia adquirido, porque agora ele conhecia a Deus por revelação, não por intelecto. Sim, Senhor, alguém me diz um dia, muito amigavelmente, eu te conheci ainda menino. Eu pude pôr a minha mão na sua cabeça quando você ainda era criança. Eu conheço a Deus muito primeiro do que você. Certo? Eli também conhecia a Deus muito primeiro do que Samuel. Mas Deus não considerou Israel pelo que ele fora no passado, mas sim pelo que ele era no presente. Deus não deixava que Israel se livrasse do inimigo simplesmente porque um dia ele esteve sob a liderança de Moisés, como ele o livrou quando estava sob Josué. Se Israel saía fora da palavra, então ele se tornava prisioneiro do inimigo, prisioneiro dos filisteus. E a maneira correta de Israel se livrar dos inimigos era sempre a mesma, era voltar para a palavra de Deus. Não tinha outra maneira. Podia levantar Balaãos de todos os lados, podia levantar profetas Zedequias de todas as maneiras, Ananias de todas as maneiras, mas não adiantava. Quando Jeremias disse que seria 70 anos o cativeiro, o Ananias saiu dali dizendo que era só 2 anos de cativeiro. Agora veja, como aquela denominação de Ananias era mais favorável para o povo e era mais preferida, porque Jeremias dizia que eram 70 anos e Ananias dizia que era apenas 2 anos de cativeiro. Logicamente, Ananias caía mais na graça do povo natural, dos crentes naturais, que afrouxava o Evangelho, que frouxa o Evangelho, que frouxa a sã doutrina. Estes pregadores, eles caem mais na graça do povo, enquanto que Jeremias sustentava que seriam 70 anos o cativeiro, Ananias sustentava que seria apenas 2 anos. Mas os 2 anos se passaram e os 70 anos se cumpriram. Jeremias falou pela boca do Senhor, o Senhor falou pela boca de Jeremias. Ananias, com toda a sua moralidade, com todas as suas características de pregador, não passou de um falso profeta. Foi o mesmo que aconteceu com Zedequias. Agora, se nós pudéssemos analisar, nesta hora em que estamos vivendo, quem é que está apresentando a estrada mais estreita, o caminho mais espinhoso para o céu, nós poderíamos atentar e discernirmos em tempo quem é o falso profeta e quem é o verdadeiro profeta. Contudo, meus irmãos, que ensina o povo, pregar a mensagem do profeta e levar o povo à preparação para o rapto, não é simplesmente estar dizendo: ó mulheres, vocês não podem fazer isso. Ó homens, vocês não podem fazer isso. E estar vigiando as pessoas. Não. Não é isto. É uma ponte que já temos passado. A unicidade, o batismo em nome de Jesus Cristo, já temos passado por esta ponte. E cremos perfeitamente que somos vozes do Senhor. E que interessa para a noiva nesse instante não é a minha voz, não é a voz de um homem ali, por mais eloquente que ele pregue, ainda que ele emocione as pessoas, ainda que ele saiba citar a mensagem toda de cor, mas o que está alimentando a noiva é a voz do noivo, é o sussurrar do noivo, no seu ouvido, no seu coração, porque os ouvidos da noiva estão aguçados, estão abertos, estão atentos
para que o Espírito diz nesse instante? Qual é a novidade que temos para este momento? A cada momento a ciência apresenta uma novidade. A cada instante você encontra na loja mais um objeto, um aparelho elétrico para o seu conforto. A ciência está a cada dia mais se evoluindo, a cada instante, e nós estamos vivendo numa contagem regressiva para o fim. Estamos no fim, temos chegado no tempo do fim. O homem tem subido a uma altura que ele não pode subir mais. Ele não pode ir mais além do que ele tem ido. Simplesmente agora ele tem que usufruir com certo desespero aquilo que ele tem alcançado. Por que digo desespero? Porque o que ele tem alcançado no campo da ciência não solucionou os seus problemas fatigantes, angustiantes, desesperadores. O vício aumenta a cada dia. As tragédias aumentam a cada instante. Pai contra filho, filho contra pai, reino contra reino, nações contra nações. E o amor tem se esfriado, o interesse das coisas materiais, a ambição, o espírito de aquisição, o espírito de sedução, tem dominado os homens. E o que nós precisamos mais para vermos que estamos no fim? De que maneira um verdadeiro pregador poderia pregar nesses dias? Qual seria a mensagem verdadeira de um homem verdadeiro de Deus? Seria que eu orei por você e você foi curado? Seria testemunhos de cura? São falsos profetas, são falsos ensinadores, são simplesmente analgésicos. E eu não me interesso por um analgésico nesta hora. O evangelho analgésico não lhe interessa, porque logo este efeito passará e você estará sofrendo a grande dor da decepção de ter ficado neste mundo fora do arrebatamento. Há de fato um oásis de amor, há de fato uma fonte de água viva fluindo do ventre daquele que tem o Espírito Santo. Mas isto não pode ser outra coisa senão a palavra de Deus fluindo do meu ventre, fluindo do seu ventre, e a vida vivida, Cristo manifestado em você, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Estou preso do Senhor, você é presa do Senhor, você é preso de Deus, da sua palavra, não desses contos de carochinha. Você não está preso simplesmente numa saúde do físico. Este sim é o verdadeiro oásis do amor. É beber da água da vida. É olhar para cima e ver que a nossa redenção está próxima. É olhar para cima e ver que Ele está se manifestando à sua noiva. E ela está com os seus olhares para Ele, fixados nele, sem desviar a sua atenção, nem para a direita nem para a esquerda, porque Ele é o alvo principal daqueles que vão subir. Caminhando nestas braças, desertas amor, minha alma sequiosa, um oásis encontrou. Vem depressa descansar em Jesus o Salvador. Vem beber da água viva do oásis do amor. Firme-se na confiança do Senhor, na sua palavra, e viva o que você tem crido nesse instante, e é o suficiente. Somos vozes de Deus, vozes do Senhor nesses dias. Você tem sintonizado a voz de Deus,
no seu coração, e por isso seu alvo principal é o arrebatamento. Deus lhe abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouve, amigo, que triste vagueias, sem ter de Jesus salvação. Uma voz meiga e doce te chama, porque fechas o teu coração. A voz te chama suavemente, abre agora a porta do teu coração. A voz te chama com insistência, pois em teu coração quer habitar. O perdão Jesus Cristo oferece, oh, quão grande foi seu amor. Sobre a cruz o seu sangue vertendo, tornou-se o teu Salvador. A voz te chama suavemente, abre agora a porta do teu coração. A voz te chama com insistência, pois em teu coração quer habitar. Esta voz que tão meiga te chama, em breve há de silenciar, e então será tarde, ó amigo, sozinho tu has de ficar. Jesus convida suavemente, queres tu a Ele hoje aceitar? De manso bate a tua porta, pois em teu coração quer habitar. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas fonte. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira às 19 horas, nos domingos às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br.